Dentro dos princípios que Allan Kardec estabeleceu para o Espiritismo, um deles diz respeito à vida espírita ou vida espiritual, que em outras doutrinas é considerado como vida eterna. A expressão vida eterna não é muito empregada pelos espíritas por uma questão de definição. Eterno é aquilo que nem teve começo nem terá fim. E nós sabemos, ainda que não remontemos na memória a nossa origem, nós sabemos que um dia tivemos um começo e acreditamos que não teremos fim. Então seríamos no máximo semi-eternos. Por isso que preferimos dizer que a vida é contínua e que nós somos seres imortais. Mas o que adianta ser imortal, ser eterno, ou ser extremamente finito como numa única vida, se nós não soubermos nem aproveitarmos o que é isto? Quantas vezes já nos surpreendemos conosco mesmos, nas dúvidas de se vale a pena viver, se vale a pena a vida que eu tenho, se as dificuldades que eu atravesso compensam todos os esforços para viver bem. E quantas vezes muitas pessoas chegaram muito próximo a um desespero, a uma atitude fatal. Quando a gente vai a um cinema, a gente, como se diz vulgarmente, a gente paga para ver. A gente adquire um ingresso, entra, assiste, às vezes pode assistir outras vezes e repetir isto quantas vezes queira. Mas com a vida não é exatamente assim, porque não existem bilheterias espalhadas a qualquer lugar, onde a gente possa garantir o reingresso nela tantas vezes como queiramos. Porque entrar num cinema é simples, mas entrar numa vida é um processo extremamente complexo. E outras vezes, para algumas pessoas parece ser muito fácil ir embora. Entretanto, isto é também extremamente complicado, porque ir embora não é abandonar o corpo. Ir embora é ir para um outro sítio, um outro lugar, onde certamente iremos encontrar outras situações a serem vencidas, enfrentadas, superadas. Sendo a vida infinita, sendo cada um de nós imortais, então o que nos resta fazer? Nós podemos começar com um raciocínio mais direto. Imaginemos que a vida acaba com a morte. Se a vida acaba com a morte, então todas as oportunidades que nós temos e teremos estão nesta vida. E fica então a indagação que nenhum de nós costuma responder. Então por que não aproveitamos melhor esta vida? Porque isto se aplica tanto a ateus quanto a espiritualistas. Tanto aos que acreditam que a vida se acaba com a vida, ou com esta vida, como àqueles que acham que a vida continua. De uma ou de outra forma, por que não aproveitamos melhor esta vida? Algumas pessoas dizem que aproveitaram e aproveitam muito bem a vida. Entretanto, não somam valores para a sua própria vida interior. Imaginemos uma pessoa que goste muito de farras e brincadeiras, sempre pensará que estará aproveitando a vida, mas depois de tudo isto, o que ficou? Ficou uma lembrança, muitas vezes um desgosto, porque quantas vezes para irmos e fazermos aquilo que queremos, geramos problemas, complicações e até mesmo de sabores e vidas a outras pessoas. E quando no auge das nossas brincadeiras fazemos ou tomamos atitudes que são terrivelmente contra as vidas alheias.
Quantas pessoas hoje se arrependem de terem saído, feito o que fizeram, mas já não dá para voltar. Não é um filme, porque um filme a gente rebobina. Aquilo que nós fazemos está feito. O que nos resta fazer daí para frente agora é o que se chama lei de compensação. Já que eu fiz isso, vou tentar compensar daquela maneira. Por outro lado, nós vivemos num certo pragmatismo interior que não é dos melhores conselheiros, principalmente quando pensamos nos valores da vida versus quietude de consciência. Uma pessoa rouba, fica presa um tempo, depois que sai da prisão acha que já quitou tudo. Quitou dentro de um aspecto de justiça, perda de liberdade. Mas e o dano que foi feito a outrem? E o dano emocional, psíquico? O dano às vezes familiar? Conta-se uma história de que Chico uma vez estava recebendo as várias milhares de pessoas que o procuravam, Chico Xavier, e de repente o homem que vem se aproximando na fila desata a chorar. E quando chega perto de Chico, já vai se abraçando com ele em lágrimas e dizendo que era um infeliz, porque ele tinha feito uma trama, preparou uma armadilha e matou um antigo amigo, e ninguém nunca descobriu quem foi que matou aquele homem. E ele chega para Chico e diz: Chico, eu acho que eu devo me entregar à polícia, isso já se passaram 40 anos. E então Chico disse para ele: de forma alguma, meu filho, esse seu problema já está para você resolver, já está na sua consciência. Se você revelar isso agora, você vai sofrer, fazer sofrer muito mais aqueles que já sofreram até hoje, e você não vai conseguir reparar nada com isso. Você vai pensar que aquieta a sua consciência e novamente trazendo peso àquelas almas que já sofreram tanto com o seu ato. Procure nos dias que lhe falta ser o mais útil possível, ou a elas ou a outras pessoas, a fim de granjear conquistas, para que numa nova oportunidade você não erre mais e venha com tudo isso diminuído. É uma proposta extremamente sensata, porque muito melhor do que ficar numa cadeia apodrecendo e agora fazendo ressurgir feridas que depois de 40 anos de alguma forma já estavam acomodadas, e isso tudo na busca de você se sentir depois plenificado porque passou alguns anos numa cadeia. É muito melhor que você reajuste a família, transforme-se num amigo que você não foi e ajude aqueles que estão em desespero. Tudo isso em vista de uma possibilidade de que a vida vai continuar. Então, se nós pensamos que a vida é uma só e não aproveitamos esta vida de uma maneira onde nós acumulamos valores de satisfação íntima, o que dizer quando nós pensamos que esta vida vai continuar, que nós teremos novas oportunidades, mas que elas estarão diretamente vinculadas a como temos aproveitado a vida que temos tido? O sentido de vida espiritual é muito maior do que o de religião, o de que apenas nos reunirmos para fazer orações, ou de circunstancialmente nos lembrarmos de que pode ser que haja, ou que de fato haja, um ser superior acima de nós. A vida espiritual é exatamente aquela vida que a gente por vezes não sabe definir, porque ela está muito além do que costumeiramente chamamos de vida. Quando nós sonhamos, nós vamos ao mundo espiritual, mas quando nós estamos acordados e nos lembramos de fatos passados, nós vivemos novamente a certeza de que nada na vida se perde. Quando nós nos lembramos de coisas ruins e feias que nós fizemos, de alguma forma isto gera pequenos abalos na nossa alma.
E quando nos recordamos de coisas felizes e boas, a nossa alma também se regozija, como se aquele ou aquela atitude voltasse com a mesma intensidade no palco de nossa existência interior. Isto tudo demonstra de alguma forma de que somos muito mais do que carne, de que somos muito mais do que imaginamos. Temos expansões infinitas em todos os sentidos, e o alcance de nossa influência é muito maior do que o que nos damos conta. Uma criança que sequer vai se lembrar de suas primeiras idades, quantas alegrias ela proporciona aos seus familiares. Um idoso, muitas vezes, já apenas sendo acusado de ficar a repetir as mesmas frases e histórias, não se dá conta de que seus ouvintes se renovam, vivendo-lhes as suas emoções, as suas recordações. E nós, os que estamos ali entre a adolescência e a madureza, será que nós também não estamos a produzir exemplos para os outros? E que exemplos valerão mais se, quando somos mães e pais, nos esforçamos para passar aos filhos o melhor, e que muitas vezes nos esquecemos de que os outros que nos veem também são filhos, ainda que não nossos. Tudo isto compõe o grande cenário da vida infinita, da vida que não termina nunca, da vida que continua, porque não faz o menor sentido, nem emocional, nem racional, nem psicológico, imaginarmos que simplesmente pelo cessar dos movimentos de um corpo, simplesmente uma genialidade profunda que vive em cada um dos nossos corpos, simplesmente com ele se desintegrar. Seria o correspondente a dizer que o corpo é muito mais do que a vida. E entretanto nós sabemos que a vida é muito mais do que o corpo. Pensar, como Allan Kardec sugere, de que a vida espiritual é de fato a verdadeira vida, e é onde nós iremos estacionar por um tempo, até que aprendamos a valorizar todos os embates que nós temos na vida que vivemos. Até lá, ou a gente aprende e aproveita, ou a gente será eterno desperdiçadores de tempo, de espaço e de energia. Viver espiritualmente é mais do que dizer-se espírita, católico ou mesmo ateu. Viver espiritualmente é uma experiência em que, por incrível que pareça, sobressai-se o cuidado que nós temos com a nossa própria vida. Quanto melhor cuidamos de nós mesmos, no melhor sentido da expressão, mais vida espiritualizada nós temos. Não adianta muito, vou tocar aqui num assunto que às vezes é polêmico, não adianta muito, por exemplo, algumas pessoas dizerem: eu não como carne, e entretanto é pessoa extremamente rancorosa. Não adianta também a pessoa dizer que nunca falta a uma aula, a uma igreja, e apesar disso, todos os conceitos assimilados ficam trancados naquela porta, naquelas paredes, e quando sai pela porta de entrada, parece que nada daquilo lhe foi somado à personalidade. E quase nada adianta a gente se formar em medicina, advocacia, engenharia, o que quer que seja, e sermos pessoas grosseiras e maleducadas, nos sentindo superiores aos outros. Nós precisamos entender de que somos ainda pessoas iguais, e que se somos ainda pessoas iguais, assim seremos eternamente. E todas as vezes que nos acharmos diferentes, podemos até com justiça pensar: realmente eu sou diferente, eu sou inferior, eu sou pior do que o outro que nem se dá conta do que é. Quantas situações aparecem nas televisões hoje, e principalmente nessas divulgações dos YouTubes da vida, em que nós somos convidados a refletir sobre esses valores que são os valores da alma. Recentemente me apresentaram a cena
que talvez muitos aqui tenham visto, em que um homem pobre, deitado num banco de praça, um jovem passa por ele estava dormindo, o homem, e o jovem coloca um dinheiro no seu bolso. Quando ele acorda, ele se espanta, porque ao enfiar a mão no bolso encontra um dinheiro. E como fazia frio, ele sai dali e vai comprar travesseiro e roupas grossas para enfrentar as noites. E ele volta para o seu banco sentado, quando um jovem se senta atendendo um celular e começa a dizer: mas infelizmente eu estou numa situação muito difícil. Minha filha está muito doente, mas eu estou desempregado e não tenho dinheiro. E já tentei de tudo e não consigo. E a pessoa do outro lado conversava com ele, ele insistia nessa tecla. Até que ele desliga o celular, fica lá bastante abatido ao lado daquele homem, e o homem pergunta: como você está? Ele disse: eu estou bem, mas a minha filha está muito mal. E o que lhe falta? Me falta dinheiro, eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho nada. E o homem se levanta, olha ele de frente, pede que ele cuide do pacote que ele tem. E ele pega aqueles 2 pacotes que ele tinha comprado, volta à loja e destroca aquilo tudo pelo dinheiro. Volta e chega para aquele jovem e diz assim: tome, vá atender sua filha. Ele disse: não é justo, isso é seu. O que foi que você tinha comprado? Eu tinha comprado um travesseiro e mantas, mas isso não é problema. Eu já vivi até hoje sem isso, mas a sua filha precisa. Ele disse: não, não é assim. Você já comeu hoje? Ele disse: minha última refeição foi ontem. Mas não tem problema, eu saio por aí e encontro restos. Mas não é justo. Ele disse: não reclame, pegue o dinheiro e vá socorrer a sua filha. E aí o jovem se levanta e olha para ele nos olhos e diz: você me deu o exemplo mais comovente da minha vida. Você me deu o exemplo que a vida deve dar para cada um de nós. E o jovem tira do bolso $500, põe no bolso dele e diz: vá, compre suas roupas, compre sua comida, compre o que você quiser. Porque a pessoa que consegue dar até aquilo que seria a sua fome, até aquilo que combateria a sua fome e que lhe deixaria fora da situação crítica em que você estava, para ajudar um desconhecido, é um exemplo muito forte para a vida. E é um exemplo muito forte para a gente. O jovem estava com uma câmera à distância e estava fazendo uma pesquisa para ver como as pessoas reagiam com a sensibilidade de alguém que diga que tem uma filha doente. E ele se comove ao ponto de dar tudo o que tinha e até o que não tinha, para ajudar uma criança que ele não sabia se existia ou não, e que ele não questionou se aquele jovem era sério ou se ele estava de brincadeira. É um valor espiritual que não tem preço. A pessoa que me mostrou essa fita, ela já tinha assistido 2 vezes e tinha chorado as 2 vezes. E quando me mostrou, era a 3ª vez. E quando terminou, estava novamente chorando, emocionado. Então eu fiz a pergunta: por que você chora? É tão emocionante assim? É claro. Você estaria disposta a dar as coisas que te sobram? E ela falou: é por isso que eu choro. Eu tenho tanto apego às coisas que estou me esquecendo da minha alma. Muitas vezes esse também é um problema nosso. Nós nos preocupamos tanto com coisas que nossa alma parece que deixa de ser imortal. Parece que ela se transfere para os objetos. Parece que ela passa a viver nas coisas que nos adornam. E que nossa personalidade deixa de existir, porque deixamos de ser espíritos para sermos matéria. E nos dizemos religiosos, quando muitas vezes estamos sendo arreligiosos por não pensarmos no valor que temos enquanto espíritos que somos. Pensemos nisso.
Não vamos fazer o bem simplesmente porque alguém nos pediu. Não vamos socorrer apenas para tentar galgar um lugar no paraíso. Até porque o paraíso não é lá fora, o paraíso é cá dentro. Mas se a gente quer ter a plena sensação da vida imortal, ainda que a gente não acredite nela, é fazendo atitudes desse tipo que a alma brilha, cresce e aparece, principalmente porque ela ilumina de dentro para fora. Um Toyota branco QGK 8012 está com os faróis acesos lá fora. Vamos agora relaxar. Vamos aproveitar o nosso momento de breve meditação e magnetismo coletivo. Vamos começar fazendo uma inspiração profunda. Retenhamos um pouco e depois liberemos a respiração. Façamos isto novamente. Inspirar profundamente, reter um pouco o ar e liberar com gratidão. Imaginemos-nos como que se aves fôssemos e que em vez do chão estivéssemos agora num frondoso galho de uma árvore. E de repente, observamos que a natureza nos oferece o alimento do corpo, mas o alimento está no solo. Mas para isso a vida nos deu asas. E nós podemos descer ao solo, e nós podemos subir nas árvores, apenas balançando nossas asas. As asas da imaginação, as asas da emoção do espírito. Imaginemo-nos flutuando. Imaginemo-nos adejando como um beija-flor que se aproxima de uma rosa e dali suga-lhe o alimento e o doce frescor da vida. Imaginemo-nos como que parando no ar para receber o orvalho das bênçãos dos céus, que não apenas pela boca, mas por todos os nossos poros, nos invade, nos alimenta e nos fortalece. Imaginemo-nos repousando no ninho que construímos, e este ninho é tecido com cada gesto de nossa vida. Certamente alguns gravetos estarão desconfortavelmente ferindo-nos o corpo. São aquelas atitudes menos nobres que temos tomado. Podemos substituí-los colocando galhos novos, estes feitos com os melhores pensamentos, as mais nobres vibrações e as realizações que engrandecem a alma. E o nosso ninho nos agasalhará, oferecendo-nos oportunidade de um sono tranquilo e de uma vida harmoniosa. Imaginemo-nos voando, flutuando, da mesma maneira como nos sentimos quando percebemos atitudes nobres no outro à nossa vista. Imaginemo-nos voando quando sentimos os efeitos do Deus te abençoe
pronunciado pelas almas a quem socorremos. Que nos entreguemos nesses voos às delícias da alma, que certamente planejam atitudes novas e renovadas, fortalecidas em tudo aquilo que nos predispõe ao bem. Somos seres imortais, somos pessoas, somos almas, somos espíritos. E outros espíritos encarregados de nos protegerem vibram conosco como a nos dizer: muito bem, vamos à renovação. É chegada a hora de aproveitarmos a vida. Renovemos nossas atitudes, melhoremos nosso comportamento, que nossa voz emita palavras de sabedoria, que calemos quando tivermos de pronunciar algo desairoso, que estejamos em paz. Estes amigos espirituais nos envolvem, já deixaram o nosso ambiente saturado de energias sutis, e que de uma forma ou de outra cada um de nós já percebemos. E os nossos magnetizadores, tirando de suas almas, de seus corações, também depositam para cada um de nós mais um pouco de energias, que vem completar este caldeirão abençoado de fluidos, a se derramar sobre todos nós, onde cada um devemos abrir nossa mente e nosso coração para nos deixar penetrar por tudo isto que aqui abunda em favor de cada um de nós. Inspiremos profundamente. Retenhamos como a permitir que estas energias se distribuam. Deixemos retornar o ar em atitude de gratidão e respeito à vida. Inspiremos, absorvendo muito destas energias. Imaginemos nossa cabeça se abrindo e ela sendo invadida por luzes que melhorarão todas as nossas conexões. E expiremos gratidão. Inspiremos novamente e abramos agora os nossos corações para sentirmos de uma maneira ainda mais suave, porém mais intensa, estas energias a nos invadir a alma. E expiremos dizendo: obrigado, vida, obrigado, Senhor da vida. Aproveitemos todas essas energias. Mantenhamos-nos na condição de cálices que recebe a água fresca que dessedenta o viajor. Estejamos abertos neste momento a receber tudo isto que aqui está para nós. Bênçãos e bênçãos para todos nós. Muitas bênçãos para cada um de nós. Recebamos com alegria, recebamos com muito amor. Inspiremos, retenhamos e expiremos com gratidão. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas e continuaremos aproveitando este ambiente, na certeza de que o bem maior está a nos tornar ainda mais vivos dentro da imortalidade.
Muita paz e muitas orações para todos.